Fênix Negra foi fabricado para ser um grande encerramento, mas aí acabou tendo aí esse filme aqui como uma espécie de epílogo bem estranho. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e nós chegamos ao fim da linha do nosso especial X-Men Universo Mutante aqui no canal. Falta agora só o Deadpool e Wolverine, que estreia nos cinemas no final de julho. Eu achei que ia ser na metade, no começo de julho, parece que eu me adiantei um pouquinho nesse especial, mas foi uma jornada muito legal. Eu adorei revisitar esses filmes, eu adorei o feedback, a recepção de vocês, ver como a saga X-Men tem muito carinho, muitos fãs, admiradores, certamente um grupo de filmes muito interessante de se conversar, o que nos leva, ao último filme canônico do universo X-Men, que é Os Novos Mutantes, filme de 2020 dirigido pelo Josh Boone. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Os Novos Mutantes. Poucas coisas gritam mais pandemia de 2020 do que o lançamento completamente apagado desse filme que literalmente passou 3 anos numa geladeira da Fox, Eu sinto que se tem um filme que foi a grande vítima da aquisição da Fox pela Disney, foi Os Novos Mutantes, pessoal. E eu vou falar muito sobre os bastidores aqui, mas é quase um erro de cálculo gigantesco esse filme ter saído no período que ele saiu, depois do X-Men Fênix Negra, porque você sente que o universo X-Men termina num ponto meio sem sentido e completamente anticlimático, Mas a gente vai chegar nisso. A ideia dos Novos Mutantes, ele é baseado numa linha de quadrinhos bem específica que chama The New Mutants, sobre um grupo de personagens diferentes, geralmente um pouquinho mais jovem, e essa linha editorial chama bastante atenção do cineasta Josh Boone, que tinha agradado bastante a Fox com o trabalho dele no A Culpa é das Estrelas de 2014, um filme de 10 anos atrás, por sinal. Como a Fox pretende manter o Boone por perto, ele começa a trabalhar junto com o amigo de infância dele, o Nate Lee, numa proposta de como eles adaptariam esses quadrinhos dos Novos Mutantes num arco de 3 filmes. Eles tinham a ideia para uma trilogia dos Novos Mutantes e quando eles montam essa apresentação, o produtor Simon Kimber, que vinha supervisionando todos os projetos de mutantes da Fox, fica bem impressionado e convence o estúdio a dar luz verde e oferecer um filme dos Novos Mutantes para o Josh Boone, Ele teria controle criativo, escreveria o roteiro junto com o Nate Lee, num projeto que o Boone descreve como uma mistura de Stephen King com John Hughes, e que, no início, na primeira concepção da ideia, teria uma participação bem grande do vasto universo X-Men. O Xavier do James McAvoy teria um grande papel, assim como o Hank do Nicholas Hoult e a Tempestade da Alexandra Shipp. Ele foi concebido originalmente como spin-off do X-Men Apocalipse, Eu acho que a ideia seria ambientar um filme nos anos 80, e aí você até entende mais ainda referências de Stephen King e de John Hughes, e até também, claro, da Hora do Pesadelo 3, O Guerreiro dos Sonhos, não tem como não pensar nesse filme quando a gente olha para a concepção dos Novos Mutantes, o que leva aí para uma produção que é consideravelmente modesta. Ele custa entre 60 e 80 milhões de dólares, e as filmagens dele se desenrolam inteiramente em Massachusetts, de julho até setembro de 2017. Porém, a gente tem alguns relatos de que a produção do filme não foi das mais leves para o Josh Boone, porque ele relata que as influências de terror dele acabaram sendo um pouco diminuídas pela interferência do estúdio, porque eles estavam mais interessados em um filme adolescente, de pegada young adult, E quando eles estavam, no processo de montagem, eles tinham combinado com o Boone fazer uma série de refilmagens para fortalecer esse elemento adolescente do filme. Porém, estamos em 2017, quando um certo filme, It, A Coisa, chega nos cinemas e é um tremendo sucesso, a Fox imediatamente lança o primeiro trailer dos Novos Mutantes completamente voltado para o terror. E é um baita trailer, pessoal. Eu lembro que eu fiquei acordado até 3 da manhã na trailer party que ia sair desse filme. Tem aquele teaser muito legal com aquele cover do Pink Floyd. Nossa, era uma coisa completamente diferente de qualquer outro filme de quadrinho. Era um filme de super-herói que estava se propondo a ser um terror. Sensacional, o trailer é mega bem recebido e a Fox resolve que o Boone deveria agora fazer refilmagens
não para acrescentar um elemento adolescente, mas para fortalecer o terror. Coloquem um asterisco nessas refilmagens. Justamente pelas refilmagens, a estreia do filme, que estava marcada para abril de 2018, é a data do primeiro trailer, é adiada para fevereiro de 2019, quase um ano de atraso dos Novos Mutantes. Eu lembro desse primeiro adiamento, eu fiquei muito bravo quando isso aconteceu, e eu ficaria bravo de novo porque o Novos Mutantes perderia essa data mais uma vez, quando Fênix Negra, em um dos seus muitos adiamentos também, voltem lá no meu vídeo de Fênix Negra, acaba pegando essa vaga de 2019, de fevereiro, jogando os Novos Mutantes para 2020. Coloquem um asterisco aí também, porque, né, é nesse meio tempo que a Fox é adquirida pela Disney. E aí vários projetos são reiniciados, descartados, jogados fora, e os Novos Mutantes, né, da forma como ele estava, ainda pendendo uma série de refilmagens, não agrada nem um pouco o pessoal da Disney, né? Eles não veem muito potencial de bilheteria no projeto, eles vão empurrando com a barriga ao máximo possível, deixando os Novos Mutantes sem uma data de estreia por um bom tempo. Aí, além da aquisição, você tem a pandemia, você tem o fechamento dos cinemas e meio que basicamente esses reshoots dos Novos Mutantes nunca acontecem, né? Você vai de um período onde o filme precisa de refilmagem, aí eles mudam de ideia sobre o tipo de refilmagem, aí eles ficam para fazer refilmagens, aí, sei lá, lança o filme do jeito que tá. Essa é a impressão do lançamento do Novos Mutantes, que acabou chegando nos cinemas em agosto de 2020, o ápice da pandemia, onde quase nada estava passando nos cinemas, foi literalmente para descartar o filme. O Josh Boone finalizou o filme, não saiu do controle dele, a pós-produção e a montagem ficou sob tutela dele. Ele mesmo disse, né, talvez para servir aí o valor da imprensa, do marketing do filme, que essa é a visão original dele, preservada ao máximo possível. E olha, pessoal, eu lembro que em 2020, né, em quarentena, em casa, quando eu assisti esse filme, eu acho que ele até veio pro cinema, mas eu assisti em casa. Eu lembro que eu achei ok, né, tinha virado uma espécie de meme, uma piada em 2020, o fato de que os Novos Mutantes nunca seria lançado, e que quando ele seria lançado, ele já seria os Velhos Mutantes, né, por causa de todos esses adiamentos. Eu lembro que quando eu assisti o filme, ele me pareceu ok, razoável, algumas coisas boas, eu nunca tinha assistido desde então, mas agora, né, com a maratona inteira dos X-Men nas costas, eu sentei pra ver esse filme, no qual eu tinha boas lembranças, mas aí, sei lá, parece que ele desabou completamente, e tendo em vista o contexto dos lançamentos, dos adiamentos, da falta de reshoots, ele é um filme extremamente picotado, dá pra entender que ele é, de fato, assim, um filme que, apesar de ter bons momentos, é um produto quase que incompleto. A história do filme segue um grupo de jovens mutantes confinados em uma espécie de clínica de reabilitação. Quando uma força sobrenatural parece persegui-los, eles precisarão unir seus poderes para escapar e sobreviver. Bom, primeiro, né, que baita ideia. Que promessa de antídoto para a fadiga de super-herói que hoje é tão forte e que já estava dando seus sinais bem claros lá em 2017 e 2018, né? Quando você vem com uma ideia de um filme dos X-Men, um spin-off da franquia que é voltado para o terror, com um grupo pequeno de personagens, com mutantes confinados numa única locação, poxa, isso é legal, isso é muito bacana. Eu sinto que naquela época, né, se não fosse a aquisição do estúdio pela Disney, a gente teria visto uma Fox lidando com os X-Men de uma forma bem experimental, porque eu sinto que eles queriam mergulhar mais em projetos como Deadpool, como Logan, em filmes que tentam explorar gêneros diferentes dentro da grande caixa de areia do filme de quadrinho, né? E com os Novos Mutantes sendo um terror, e eu lembro de outros projetos como o filme do Gambit, do Channing Tatum, que seria um heist, tinha até um filme sobre a Kitty Pryde combatendo um demônio dentro da mansão Xavier. O filme inteiro seria isso, seria tipo um filme de invasão domiciliar da Kitty Pryde usando os poderes. Tipo, meu, que legal, isso é muito bacana, essas ideias borbulham e você pensa como esses filmes poderiam ser diferentes. Os Novos Mutantes, infelizmente, por mais que ele tenha a abordagem, ele tenha a ideia, os ingredientes e quase tenha uma atmosfera, ele é muito genérico. Pra mim ele é muito genérico, porque me parece que o Josh Boone só ligou a câmera, botou a galera lá pra conversar, pra ler os diálogos, e você não tem tanto interesse, tanto envolvimento. Eu acho que todos os membros do elenco são bons, né? A Maisie Williams, o Charlie Heaton, o brasileiro Henry Zaga, a Alice Braga, né, como a
a enfermeira principal dessa clínica. Você também tem a Blue Hunt, que é uma ótima atriz, eu não lembrava dela, ela é a protagonista da história, basicamente, né? E, claro, a Anya Taylor-Joy, que é o grande destaque aí como a Illyana Rasputin, a Magik. Eu acho que ela, né, apesar de todo o elenco tá bem, você tem um envolvimento de personagem interessante, especialmente da Maisie Williams com a Blue Hunt. Eu tinha até esquecido que era um filme de romance lésbico, sabe? Isso é uma raridade dentro do gênero também. Eu acho que o Josh Boone sabe lidar muito bem com esse tipo de história, com romance adolescente especialmente, mas eu acho que todo o resto, toda essa parte do mistério, do suspense e do terror, acho muito fraco. Acho muito, muito fraco. Dá pra ver que ele tenta, as intenções são boas, eu vejo ali a referência dos Guerreiros dos Sonhos, é bem nítido, né? Porque cada mutante começa a ser assombrado por uma memória, por um pesadelo, por uma visão fantasmagórica, e você vai caminhando para uma narrativa que você tem a revelação de que tudo isso é provocado pela mutante aí da Blue Hunt, né? Eu esqueci o nome dela, desculpa, eu esqueci o nome dos personagens, pessoal, mas é algo interno dela, tem a ver com o tal do urso místico, né? O Demon Bear. Isso é interessante, mas é muito mal desenvolvido. Eu acho que tem umas mudanças de tom e de estilo ao longo do filme, como a inimizade quase, né, racista da Anya Taylor-Joy com a Blue Hunt, né, aqueles estereótipos de nativo americano. Elas são muito bully e vítima numa cena, e aí na outra, né, tem uma montagem com música, eles estão dançando, é quase como se fosse John Hughes. Então você vê que é um filme que foi meio que picotado, que teve cortes, que, né, várias cenas devem estar faltando. Eu acho que esses reshoots deveriam ter sido muito necessários, não para reverter coisas, mas para incrementar, né? É um filme onde você parece que tá vendo só o esqueleto e ele não tá tão bem formado. Então, acho que no que diz respeito ao terror, é um filme bem pobre visualmente. Eu fico decepcionado de ver que é o Peter Deming, um dos grandes colaboradores do David Lynch fazendo fotografia. Ele é estéril, ele, apesar de ser claustrofóbico e se passar numa locação só, é uma locação meio chata, sabe? Eu vi o Josh Boone numa entrevista se gabando pelo fato de que o filme não tem uniformes, não tem nada muito espetacular, ele é um filme pé no chão. Isso se torna um filme meio chato, né? Porque eu acho que um pouco de estilização, um pouco de expressionismo nesses corredores, nessas salas, nessas celas, valorizaria muito mais a experiência e tornaria ela mais envolvente, mais interessante, né? É frustrante, pessoal. Eu vejo aqui o rascunho de um filme muito legal, mas parece que ninguém tá entregando 100%. A única exceção aqui, né, e eu acho que a Alice Braga tá muito bem, ela faz uma boa antagonista, mas não tem jeito, esse filme inteiro, quem tá carregando a energia é a Anya Taylor-Joy, com toda certeza, porque ela é a personagem mais revoltada, ela tem mais personalidade do que os outros ali, ela tem um sotaque russo puxado, cartunesco, muito, muito divertido. E, poxa, ela tem um dragão de pelúcia, uma espada sônica que sai do braço dela, um portal para outra dimensão. Ela garante cada segundo do filme. Ela é a melhor coisa, sem sombra de dúvida. Se o MCU for pegar alguma coisa desse filme, é para manter a Anya Taylor-Joy, porque ela tá muito, muito legal nesse filme aqui. Mas é uma pena, né? Eu sinto que o Josh Boone, ele faz mó construção pro poder dela, pro lado mais badass dela, pra ela ir lutar com o urso místico, e aí é tudo muito mal feito, né? Aí você vê toda a limitação, todas as sequências de ação, de luta são muito pobres, os efeitos são ruins, ali você vê de fato que é um filme finalizado às pressas em meio de qualquer jeito, né? E isso, novamente, é extremamente frustrante, porque lá no fundo, aquele trailer original dos Novos Mutantes com o Pink Floyd, você consegue enxergar o potencial gigantesco de que esse filme poderia ter sido algo tão especial quanto o Deadpool, quanto o Logan. Realmente um filme de terror com super-heróis. É uma pena que aconteceu tudo que aconteceu, né? Eu não coloco a culpa inteiramente no Josh Boone, tem aí toda uma aquisição empresarial, tem uma pandemia no mundo inteiro. Então, a gente tem um filme aí que, pra ser bem sincero, é bem esquecível e eu acho que não deveria ser o último capítulo da saga X-Men nos cinemas. Para os Novos Mutantes, eu dou uma nota 4. E no lado financeiro, obviamente, por ser um lançamento de pandemia, o filme foi um tremendo fracasso, né? Mal tinha cinema aberto, mal tinha sala com capacidade máxima. Os Novos Mutantes chegou oficialmente nos cinemas em 28 de agosto de 2020, com uma abertura de 7,37 milhões, para um total nos Estados Unidos de 23,852 milhões, e no mundo inteiro
49,169 milhões. Foi um fracasso, não se pagou e tá aí, né, como o epílogo estranho e sem sal da franquia X-Men, né? Uma oportunidade perdida, sem sombra de dúvida. Mas deixem nos comentários, pessoal, o que vocês acharam de Os Novos Mutantes, se tem fãs desse filme por aqui, ou se vocês acham que ele realmente merecia ter sido muito mais. E, com o fim do nosso especial, obviamente teremos um ranking da saga X-Men, mas eu acho que eu vou deixar ele só para quando o Deadpool e Wolverine sair, né? Me parece mais justo porque é o encerramento de um ciclo, seriam aí 14 filmes. Vou sentir falta de falar de X-Men aqui no canal, pessoal. Talvez eu faça aí um apêndice falando sobre a trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi, né? Porque o segundo filme completa 20 anos, parece uma boa oportunidade para acabar falando dessa ótima série de filmes de quadrinhos dos anos 2000. Sério, pessoal, obrigado pela visita e até a próxima sessão.